Queridos, nós vamos conversar nessa manhã, e eu não vou pedir você para abrir um texto específico, porque pela graça de Deus caminharemos em vários textos bíblicos sobre o segredo de casamentos e famílias bem-sucedidas. E a Cris, que vai começar uma família daqui uns dias, já está noivinha, cadê o anel? Cadê o anel? O anel ficou grande, errou logo no tamanho, o homem de cara, já mandou remodelar, fazer o tamanho certo. Eu vi só os sorrisos ali, o dedinho apontando. Muito feliz por vocês, viu? Mas é importante vocês se atentarem a alguns princípios que a Bíblia nos traz sobre família e casamento. O primeiro deles é que ser um cristão verdadeiro não é garantia de que casamento e vida familiar darão certo automaticamente. Ser um cristão verdadeiro não é garantia de que casamento e vida familiar não darão certo automaticamente. Note que todos os dias eu e você precisamos lutar com consciência contra o nosso orgulho, nossa preguiça, nossos lábios que gostam de maldizer, de caluniar, de agredir o outro com palavras. Todos os dias nós precisamos lutar contra as idolatrias que são fabricadas continuamente em nosso coração. Avareza, cobiça, ansiedade, tantos outros problemas. E com o casamento e a vida familiar acontece o mesmo. Todos os dias precisamos lutar para que as obras da velha natureza não se manifestem prejudicando a nós e aqueles que estão ao nosso redor. O segundo princípio geral que a Bíblia fala sobre casamento é que ser cristão comprometido com os padrões bíblicos pode trazer maior dificuldade que facilidade. Ser cristão comprometido com os padrões bíblicos pode trazer dificuldades ainda maiores para o casamento e para a família. Como assim? A nossa cultura atual, com valores malditos, diz mais ou menos o seguinte: casa. Se não der certo, separa. Grande parcela dos nossos jovens adultos, que contraem matrimônio, lamentavelmente já são influenciados por esse jeito de pensar maldito, que Deus abomina. Porque Malaquias capítulo 2, versículo 16, a palavra do Senhor nos diz que Deus abomina o divórcio. E uma parcela muito grande das pessoas que se dizem cristãs, comprometidas com os padrões bíblicos, já se casam tendo no coração enraizado esses valores malditos. Vou casar, se não der certo, vou separar. Então, ser cristão comprometido com os padrões bíblicos pode trazer dificuldades ainda maiores para o casamento. Por quê? Porque um cristão comprometido não vai abrir mão da aliança do casamento pela simples desculpa de incompatibilidade de gênios. Um cristão comprometido com os valores bíblicos não vai abrir mão do casamento porque as tensões vieram. Não, ele vai lutar. Lutar para confrontar aquilo que há de mais difícil nele, o orgulho. Lutar para confrontar a fala precipitada. Lutar para confrontar o jeito de pensar e de se expressar que machuca o outro. Ele vai fazer de tudo para se moldar de tal forma, pela graça de Deus, através da ação do Espírito Santo, para ser bênção para o outro, e o outro da mesma forma. Então, um cristão comprometido com os padrões bíblicos enfrentará lutas para permanecer casado. E não só isso, para construir um casamento que glorifique a Deus. Um outro princípio geral que as Escrituras nos trazem sobre casamento e família é que casamento e família, casamento e criação de filhos, não são um assunto à parte da nossa fé. Casamento e criação de filhos não são um assunto à parte da nossa fé. Há alguns anos ficou popularizado numa rede televisiva brasileira um programa chamado Super Nani. Lembra disso? Uma psicóloga comportamental, os filhos meio que custosinhos, quase endiabrados. Os pais estavam loucos ali, não dando conta de nada. Aí vinha a Salvadora. A Salvadora ficava alguns dias na casa ali, diagnosticando todos os problemas de comportamento para colocar em ordem a criação daqueles filhos, o desajuste daquele problema familiar. Como se o problema familiar se resumisse tão somente a um comportamento e a gente precisasse tão somente de ajudas externas para conseguir um bom casamento. Estamos com um problema no casamento. Vamos procurar terapeuta? Não estou condenando procurar uma terapia de casais. Vamos procurar nos dopar com algum comprimido que traga para nós a promessa de ser a pílula da felicidade. Casamento e família não são assuntos à parte da Bíblia, da vida cristã. As Escrituras falam muito sobre casamento. As Escrituras falam muito sobre como a mulher deve exercer o papel dela com sabedoria para construir um lar que glorifica a Deus.
E há muita mulher tola hoje derrubando a sua própria casa com as próprias mãos. Porque a mulher sábia edifica seu lar, a tola com as próprias mãos o derruba. E há muitos homens tolos destruindo seus lares com olhares indiferentes, com o silêncio que machuca, com aquelas falas que ferem. A Bíblia fala muito sobre casamento e família. Portanto, casamento e família, casamento e criação de filhos, não são assuntos à parte da vida cristã. E por fim, o conceito bíblico de casamento é único e diferente de todos os demais. Esse é um outro princípio bíblico. O conceito bíblico de casamento é único e diferente de todos os demais. Para a nossa cultura atual, casamento é uma convenção social para resolver problemas de adultério, para resolver problemas de homens que vão se deitando com várias mulheres e fazendo filhos, e esses filhos crescem desamparados de uma rede de proteção masculina. Então a sociedade, especialmente a sociedade ocidental, criou o casamento como um arranjo social para proteger filhos que porventura cresceriam sem pais e mulheres que seriam desabrigadas. A Bíblia diz que não. Casamento é uma instituição sagrada, criada, celebrada, efetivada pelo próprio Deus. Em Gênesis 2, nós temos a declaração de que o Senhor não somente criou a parceira para o homem, Deus também os uniu. E Deus deu ali os princípios para um casamento duradouro. Um casamento é uma unidade indissolúvel. Aquilo que Deus uniu, o homem não separa. O casamento é uma entidade heterossexual. Deus cria uma mulher para um homem, não um outro homem para uma mulher, não uma mulher para outra mulher. O casamento é uma bênção monogâmica. Deus cria uma mulher para um homem, não duas mulheres para um homem, não dois homens para uma mulher. O adultério fere como uma flecha que rasga o coração e causa feridas dificílimas de serem curadas. O casamento conta com a bênção do próprio Deus. Ambos, homem e mulher, estavam nus e não se envergonhavam. E ali há a possibilidade de se criar uma avenida, como nenhum outro lugar na face da terra, de comunhão, de corpo, de alma, de intimidade, de contato físico, de vida na vida, deleite e mais deleite. Casamento é uma instituição diferente de tudo aquilo que o mundo arrotula, sagrada, abençoada, com a presença de Deus, criada pelo próprio Deus. Depois que a gente viu brevemente esses princípios gerais que a Bíblia fala sobre casamento e família, eu quero te fazer uma pergunta e convidar você a abrir as Escrituras para a gente responder essa pergunta à luz da própria Bíblia. De onde, então, que vêm todas as dificuldades que eu e você enfrentamos no casamento e na família? De onde vêm todos os problemas, todas as dificuldades que eu e você enfrentamos na família? Antes de você responder que o meu problema atual é o meu marido, porque ele é assim, 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 assim. Antes de você responder que o meu problema atual é a minha esposa, o meu trabalho, a conjuntura social, eu convido que você abra, por favor, a palavra do Senhor na carta de Tiago, que está lá no final das Escrituras. Tiago, como a maioria de vocês sabe, foi irmão de Jesus, e ele não acreditou em Jesus, não creu em Jesus. Somente depois que Jesus morreu e ressuscitou. A Bíblia diz que ele apareceu a alguns aos seus irmãos, alguns deles se converteram, dentre eles Tiago, e Tiago se tornou um grande pastor na igreja em Jerusalém. E Tiago escreve essa carta de apenas 5 capítulos no final da Bíblia. Tiago, capítulo 4, versículo 1. Note a resposta que a palavra do Senhor nos oferece para essa pergunta. De onde que vem tantos problemas, tantas contendas, tantas guerras que nós enfrentamos em nossos lares? E a resposta da palavra de Deus é direta, em Tiago 4, a partir do verso 1. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? E a resposta é clara. De onde? Senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês. Tiago fala de lutas, de cobiças, de desejos desenfreados, de um eu interior corrompido. E esse eu interior corrompido prejudica o outro. Volte, por favor, algumas páginas da Escritura, lá para Mateus, capítulo 15, Evangelho segundo Mateus. Primeiro evangelho nas Escrituras, em ordem sequencial. Mateus, capítulo 15, por favor. Note o que a palavra do Senhor nos diz no verso 18 e 19. Mateus, capítulo 15, verso 18 em diante.
Jesus responde: o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa. E ele explica, porque é do coração, como esse eu mais interior, que procedem os maus pensamentos, os assassinatos, os adultérios, a porneia com todas as suas formas sujas de promiscuidade sexual, que é a imoralidade sexual, os roubos, os falsos testemunhos, as blasfêmias, e por blasfêmia aqui, parênteses, é uma palavra geral para gritos, ofensas, sujeira nos lábios, proclamada contra o outro. E Jesus diz, são estas coisas que contaminam a pessoa. Mas o começo em lavar as mãos, que era a disputa daquele momento com a liderança religiosa, Jesus diz, isso não contamina o ser humano. Então, de onde que vêm as guerras, as contendas, os problemas que nós enfrentamos em nossa família? É o marido que te olha de forma indiferente? É aquele jeito mais seco que ele tem, que você julga que te atrapalha tanto? Ou é a mulher de personalidade tão diferente da sua? É a incompatibilidade de gênios? É ele torcer para o Flamengo e você ser vascaína? Essa é a raiz dos problemas. A Bíblia vai mais a fundo. Ela diz que a raiz dos problemas está diante daquela pessoa que você contempla todos os dias quando olha no espelho. Gálatas capítulo 5 nos ajuda a entender isso um pouco melhor. Passe algumas páginas, por favor. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, por favor. 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, capítulo 5. Estamos diante de um texto muito conhecido a partir do versículo 19. Gálatas 5, a partir do verso 19. Quando a Bíblia fala de obras da carne, ela se refere não a essa pele que nós tocamos, e aquilo que há abaixo da nossa camada de pele. Quando a Bíblia fala de carne, ela se refere, nesse texto especialmente, sobre a nossa velha natureza, herdada do pecado de Adão e Eva. Aquilo que nós somos como eu mais interior e reproduzimos em ações e pensamentos todos os dias. Paulo diz no verso 19, as obras da carne são conhecidas. Ninguém precisa aprender sobre elas. E Paulo enumera e nomeia de forma bem resumida, imoralidade sexual, porneia. E aqui vem lascívia, olhar com desejo impuro, criar um perfil fake numa rede social e começar a conversar com pessoa do outro sexo, ou achando que está conversando com pessoa do outro sexo, mas é do mesmo sexo, que as pessoas criam perfis fakes, cobiçar alguém no trabalho, é você conversar com outra pessoa, marcar encontros, adultérios virtuais, pornografia, pecados dos mais diversos, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria. Note agora para aquilo que Paulo segue nomeando, as inimizades, as rixas, que são as contendas, os ciúmes, as iras, as discórdias, os gritos, os xingamentos, as divisões, as facções. Facção é chegar a um determinado ponto que você diz, não dá mais para a gente seguir. Você anda para um lado, eu vou seguir para o outro. É impossível eu suportar você. Note o que Paulo segue dizendo, invejas, excesso no uso da bebida, orgias e coisas semelhantes a estas, declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. O que Paulo está nos dizendo é que a maior parte dos conflitos que nós experimentamos em nossos casamentos e em nossas famílias não tem a ver com incompatibilidade de gêneros e com problemas relacionados simplesmente a outra pessoa. Tem a ver com problemas que residem dentro do meu próprio coração. E sabe por quê? É muito mais fácil eu e você justificarmos as crises e problemas que nós enfrentamos o tempo todo no outro, porque lidar comigo e com você é difícil demais. A gente reconhecer quem nós somos, vis, pecadores, orgulhosos, cheios de cobiça, com a língua desenfreada, que funciona como uma pequena fagulha que põe em chama uma tão grande mata, é difícil. Nós precisamos de humildade e nós somos orgulhosos por natureza. Lidar com o nosso coração é difícil porque, além de humildade, nós precisaremos clamar a graça de Deus e todos os dias trilhar uma jornada de mudança de vida. Mudança de vida para aquele que é adúltero, mudança de vida para aquele que fala precipitado, mudança de vida para aquele que é ciumento ou ciumenta contumaz. E a Bíblia diz que ciúme é coisa séria. Ciúme arde como uma labareda
incendeia um relacionamento e pode levar um relacionamento para o inferno. Isso está no livro de Cantares. Reconhecer quem nós somos, gente que olha com indiferença, gente que se amargura, fica 2, 3 dias presa na caverna, gente cheia de orgulho, gente mimada, gente cheia de mimimi. Se alguém olhar para a gente e a gente ficar amarguradinho, a gente sai da cama, vai dormir no sofá. Reconhecer que isso é pecado, que isso vem de nós, que isso é da dureza do nosso coração. Além de ser difícil, precisa quebrar o nosso orgulho e requer de nós uma jornada de humildade, onde dia após dia nós clamamos a Deus transformação. É por isso que é mais fácil dizer: Deus, sabe por que eu pequei? Porque foi a mulher que o Senhor me deu. Deus, sabe por que eu pequei? Porque foi a serpente que o Senhor criou. Nós reproduzimos os mesmos pecados do Éden o tempo todo. Não sou eu, o culpado é o Senhor. Não foi o Senhor quem deu essa mulher? Não foi o Senhor quem me colocou nas circunstâncias atuais que eu vivo? De onde vêm os problemas que nós enfrentamos? Senão dos prazeres que militam dentro da nossa própria carne. Qual a implicação direta desse princípio para as nossas vidas? A primeira implicação é que a educação e cultura não bastam para a gente fazer um casamento feliz. Há homens e mulheres muito educados. Há homens e mulheres com 2 cursos superiores, títulos de mestrado, de doutorado, homens e mulheres que socialmente se comportam muito bem, falam com paciência, com equilíbrio, mas que vivem relacionamentos fracassados um atrás do outro. Se educação e cultura fossem suficientes para manter um casamento, nós não teríamos tantos divórcios na alta elite intelectual brasileira e mundial. É por isso que um empresário do início do século passado chamado Paul Getty, quem foi Paul Getty? Foi um homem que construiu um império financeiro. Logo no início da popularização dos automóveis, ele construiu o automóvel dele, construiu uma empresa de automóveis, construiu uma empresa de aviação, perfurou poços de petróleo no início do século passado. Passou por 5 casamentos. E ao final da sua vida ele disse o seguinte: como e por que foi possível para mim construir meu próprio automóvel, perfurar poços de petróleo, construir uma fábrica de aviões, erigir e liderar um império financeiro, mas não fui capaz de manter ao menos um casamento sequer? Ele está admitindo que por sua própria força, cultura, habilidade, poder aquisitivo, ele não conseguiu consolidar e manter em paz um verdadeiro casamento. Um outro princípio que a gente traz desse ponto é que nós não devemos depender das nossas próprias forças. Se a raiz do nosso problema é o nosso coração, se o nosso coração é complicado por natureza, se eu e você dependemos das nossas próprias forças, o que virá serão problemas, porque desse coração problemático só saem soluções problemáticas. Qual é uma das soluções problemáticas que a gente tem vinda do nosso próprio coração? A palavra que a gente assimilou muito bem na igreja e que Deus abomina: divórcio. Então, se a gente quer solução verdadeira, nós não podemos depender das nossas próprias forças. Se nós não podemos depender das nossas próprias forças, do que nós devemos depender? De quem nós precisamos desesperadamente de ajuda? A resposta da palavra de Deus está lá em Efésios, capítulo 5, logo depois da carta de Paulo aos Gálatas. Eu convido você, por favor, a abrir Efésios, capítulo 5. Paulo, a partir do verso 15, está concluindo a linha de raciocínio dele, a linha de argumentação. E em Efésios 5, verso 15, Paulo olha para mim e para você e dá uma ordem: portanto, é a conclusão de toda a linha de raciocínio anterior. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Cuidado para que vocês não vivam entregues às inclinações da carne, às inclinações da velha natureza de vocês. Porque a velha natureza é cheia de cobiça, adultério, morte, ganância, orgulho, mentira, vaidade, lascívia, adultério, assassinato dos relacionamentos. Cuidado, cuidado. Cuidado com a maneira como vocês estão vivendo. E Paulo diz: não vivam como os tolos vivem. Como aqueles que vivem como se Deus não fosse Senhor e Salvador de suas vidas e mostrasse o caminho certo. E Paulo estabelece o oposto: vivam como sábios. E como é que nós vivemos como sábios? A resposta de Paulo está no verso 16: aproveitando bem o tempo. E ele explica a razão. Devemos viver como sábios porque os dias são maus.
E é interessante que a palavra aqui, aproveitar bem o tempo, redimir bem o tempo, numa versão anterior da Nova Almeida Atualizada, é a mesma palavra utilizada para se referir à obra que Jesus realizou por nós no Calvário. Jesus, quando sobe à cruz, derrama sangue perfeito, Ele está nos salvando, Ele está nos resgatando de um jeito morto de viver para um jeito salvo de viver, das trevas para a luz, da morte para a vida, da sujeira para a pureza. E Paulo está dizendo: vivam como sábios. Como? Salvem os segundos de vocês. Salvem os minutos de vocês. Salvem as horas. Salvem os dias. Salvem as semanas. Salvem o casamento de vocês. Aproveitem cada momento. E ele explica: vocês precisam aproveitar porque os dias são maus. E o tempo é o ativo mais precioso que Deus deu a vocês. Então não percam tempo desperdiçando energia com amargura, com ressentimento, com bico, dormindo em sofá, dormindo amargurado. Aproveitem bem o tempo. E como é que a gente aproveita bem o tempo? No verso 17, Paulo diz: procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Como é que a gente aproveita bem o nosso tempo? Como é que a gente salva a nossa vida? Compreendendo qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E vem outra pergunta: qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? E qual é a vontade que, se uma vez perseguida por mim e por você, revolucionará nossos casamentos e as nossas famílias? Paulo responde no verso 18: não se embriaguem com vinho, porque isso leva à devassidão, ao desequilíbrio, à destruição, mas deixem-se encher do Espírito. E é claro que Paulo se refere ao Espírito Santo. Paulo faz um trocadilho, uma brincadeira com as palavras aqui, um jogo de palavras. Paulo está dizendo: não vivam como os ébrios. Eu e minha irmã Renara crescemos com um tio alcoólatra, tio Paulo. Eu não sei se a Renara tem essa lembrança, porque ela lembra dos meus pecados quando eu tinha 4 anos de idade. Eu falo: como é que você lembra disso? Você tinha 2. Mulher é assim, né, Cláudio? Traz os nossos pecados do ventre materno. E você está no sal, porque a Renara é desse jeito, né? Que memória, meu Deus do céu, memória de elefante. Então, o tio Paulo, eu me lembro que eu estava sentado à porta da minha casa com a minha avó, numa cadeirinha redondinha, e o meu tio assim em frente. A nossa casa tinha um bar, atravessava a avenida, tinha um bar chamado de boteco, né? Os homens ali jogando sinuca, bebendo as cachaças, as outras bebidas alcoólicas. E nessa hora todos são amigos, né? Todo mundo pagando cachaça e tal. E coitadinha da minha avó, vendo o filho dela naquela situação. Num determinado momento, o meu tio começa a balançar. Começa a balançar. E eu sentado ali vendo aquilo, 6 para 7 anos de idade. Até que no momento ele cai de costas. Pá! E ele já era um pouco forte. E fez um barulho. Pá! E a minha avó vendo aquilo com o próprio filho dela. E todos aqueles homens que estavam no bar, pagando as cachaças, a bebida alcoólica, apontaram ao dedo e começaram a dar gargalhadas. Eu precisei, criança, atravessar a rua, ir até aquele bar, pegar meu tio e levar ele até a cama dele, com aquele cheiro de cachaça. O álcool desequilibrado, o homem que se entrega ao álcool sem limites, ele perde a dignidade. Ele deixa de compreender, de discernir as coisas. Ele perde as faculdades. Ele perde o equilíbrio. Ele não vive corretamente. Ele se torna objeto de humilhação para si, para os outros, e ele humilha os seus. O que Paulo está dizendo é que há crentes que vivem como vivem os ébrios. Eles não consideram a vontade de Deus para suas vidas e vivem seguindo o fluxo da maré desse mundo caído com seus valores ante Deus, e por isso não discernem que os dias são maus. Vivem como tolos, se humilham, prejudicam os que estão à sua volta, prejudicam seus casamentos, prejudicam seus filhos, são dominados pelas velhas naturezas, se destroem e destroem todos ao seu redor. E Paulo diz: não vivam como vivem os ébrios. Como eu tenho que viver? Eu tenho que viver de tal modo que eu seja cheio pelo Espírito Santo todos os dias. Em outras palavras, a minha vida precisa ser aquele terreno arado, adubado, com qualidade suficiente para que Deus derrame a sementeira do Espírito Santo. E essa sementeira receba de Deus a graça da chuva no tempo certo para crescer, frutificar e dar frutos que dão vida. Então a vida do crente, vivida em sabedoria, no casamento e na família, precisa ser uma vida que vive de tal modo
que é cheia do Espírito Santo como todos os dias. Pergunta mais uma vez, como eu vivo afinal de contas, que eu posso ser cheio do Espírito Santo e assim lutar contra a minha velha natureza e construir um bom casamento, uma boa vida, uma boa família que glorifique a Deus. Paulo, mais uma vez, gênio como ele era, ele responde para nós a partir do versículo 19. Paulo diz que eu vivo cheio do Espírito Santo, em primeiro lugar, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Note que Paulo traz uma diferença, como os crentes devem viver, para a forma como normalmente nós vivemos. Normalmente a gente já acorda pela manhã, o primeiro item que a gente pega é o Deus moderno, nosso ídolo moderno, nossa tela preta que rapidamente se torna multicolorida, brilhosa, e a gente precisa ver as nossas notificações, as curtidas, os comentários, gastar precioso tempo nesses dias maus vendo futilidades, e o nosso coração começa a ver vídeos e a se preocupar com as demandas do dia, as tarefas, e a gente, meu Deus, demanda aqui, demanda ali, ansiedade aqui, corre ali, ninguém olha no olho do outro, ninguém come junto mais, porque a gente tem que viver um padrão de vida que os nossos avós nem sequer sonhavam, e não temos tempo para sentar à mesa, não dormimos mais juntos, estamos exaustos, cada um dorme num horário, são mais cursos, são mais demandas, são mais tempo em tela, e é mais isso, mais aquilo, mais isso, mais aquilo. Paulo diz, vocês querem viver com sabedoria, de tal modo que sejam cheios do Espírito Santo? Em primeiro lugar, comece a mudar o modo como vocês se comportam em casa. No lugar de demandas, pressões, afazeres, falem entre vocês. Note que a vida cristã não é uma vida individualizada, é uma vida comunitária. E a vida comunitária começa dentro de casa. Fale entre vocês, marido com a mulher, mulher com o marido, pais com os filhos, filhos com os pais. A Raquel, minha esposa, tem uma voz linda e em casa, lamentavelmente, ela canta muito pouco. Mas as poucas vezes que eu a escuto cantar, aquilo traz uma alegria tão grande para o meu coração. E Paulo está dizendo, cantem, orem uns com os outros, leiam a Bíblia. Você com seu cônjuge com você, celebrem, cultuem juntos, tenham vida com Deus juntos. E pode ter certeza de que a falta de tempo não é a desculpa que você pode justificar por fato de que vocês, nesse momento, não falam entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Que o dia de 24 horas é absolutamente suficiente. Foi dado por Deus com esse propósito, para a gente viver todas as implicações da fé. Trabalhar, receber o pão que penosamente a gente trabalhou para ter, porque Deus vai dar, mas também para falar entre nós com salmos, cânticos e hinos espirituais. Mas em segundo lugar, Paulo diz que eu vivo de tal modo a ser cheio do Espírito Santo, no versículo 20, dando sempre graças, e aqui ele utiliza duas palavrinhas fundamentais, por tudo, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai em nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo diz que eu vivo de tal modo cheio do Espírito Santo quando nós começamos a trocar murmuração por celebração, queixa, cobrança, ataques por gratidão. Note que quando você está amargurado, quando você está ressentido, enraivecido, normalmente você minimiza 1000 virtudes e realça um problema, que da perspectiva certa é um problema diminuto. Em crises de casais eu observo isso. São 1000 virtudes que são esquecidas, enterradas, sepultadas no solo da amargura, do ressentimento, do rancor. E aqueles pequenos probleminhas são acentuados, são elevados ao status de ídolo, recebem holofotes e são tratados com muito carinho, banhados, tosados, perfumados, como os pets que nós carinhamos tanto hoje. E Paulo diz, a gente precisa voltar na dinâmica de casa, na dinâmica da vida privada, a agradecer. Agradecer pelo cabelo cortado, agradecer pela roupa, agradecer pelo ar, agradecer pelo sustento, agradecer pelo arroz com feijão, agradecer pelo ovo na panela, agradecer pela carne, agradecer pelo estrogonofe, agradecer pela batata frita, agradecer pelo churrasco, agradecer pela viagem, agradecer
pela não viagem, agradecer pelas portas abertas, agradecer pelas portas fechadas, agradecer pelo sustento de Deus nas provações, agradecer, agradecer, agradecer e agradecer. Quando a gente agradece, algo acontece com o nosso coração. E algo acontece com a vida da outra pessoa que está próxima a nós. Porque a cobrança tende a armar a pessoa. A gratidão, o elogio, felicidade diante de Deus pela vida da outra pessoa tende a mudar a perspectiva da vida dela. Há mulheres que chegam para mim e dizem: pastor, eu estou morrendo. Pastor, tem anos eu não recebo um elogio, uma palavra de apreciação do meu marido. Há homens que criticam suas mulheres em piadinhas na frente de outras famílias, o peso, o formato do corpo, o corte de cabelo, ridicularizam, humilham, matam suas mulheres por falta de palavras de apreciação. A Bíblia diz que palavras boas são como favo de mel, trazem saúde para o corpo, doçura para o coração, gratidão, gente. E Paulo diz: por tudo. Assim vive uma vida que é aquele terreno pavimentado, adubado, para receber a bênção do Espírito Santo e florescer para a glória de Deus. Mas Paulo não para por aí. Em último lugar, ele diz que nós vivemos de tal modo a sermos cheios pelo Espírito Santo, no versículo 21, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Primeiro modo, falando entre vocês, salmos, hinos e cânticos espirituais, e louvando de coração ao Senhor. Segundo lugar, gratidão por tudo. Terceiro lugar, sujeição mútua. Paulo diz que quando nós entendemos que a nossa vida, vivida debaixo desse céu, é para servir ao outro, abençoar o outro, nós encontramos o propósito. Jesus diz que mais bem-aventurado, mais que feliz é aquele dá do que aquele que recebe. E o casamento, para ser consolidado, fortalecido, precisa ser visto do seguinte modo: eu preciso me enxergar como alguém ajoelhado, com uma bacia com água morna diante de mim, uma toalha nos ombros, lavando os pés da minha esposa, todos os dias, o tempo todo. A Raquel, por sua vez, precisa se enxergar como alguém curvada, com a bacia com água morna diante de mim, uma toalha nos ombros, para me servir. Quando o casal se enxerga assim, que a dádiva deles é poder servir ao outro, ali o Senhor ordena a sua bênção. Aí você vai falar: mas isso não tem nada a ver com casamento. Tem tudo a ver com casamento e família. Porque no versículo 22 de Efésios 5, Paulo começa a falar às esposas. No versículo 25 de Efésios 5, Paulo começa a falar aos maridos. No capítulo 6, versículo 1, Paulo fala aos filhos. No capítulo 6, versículo 4, Paulo fala aos pais. Todo esse texto de vida cheia do Espírito Santo se dá como base para aquilo que Paulo falará sobre casamento e família a seguir. Portanto, famílias e casamentos prósperos são famílias e casamentos que vivem de tal modo a serem cheios do Espírito Santo. E aqui, para concluir, eu chego à raiz do nosso problema. Nosso problema não é só um coração endurecido. O problema dos nossos casamentos, o problema das nossas famílias, é, antes de mais nada, não a incompatibilidade que eu tenho com o meu parceiro, o meu cônjuge ou com o meu filho. Não é que a gente não consegue mais falar a mesma língua. O problema dos nossos casamentos e da nossa família, guarde isso, é a minha e a sua incompatibilidade com o Espírito Santo. Quando você pensar: eu sou tão incompatível com o outro, lembre-se dessa mensagem nessa manhã. Não. A minha incompatibilidade maior é com o Espírito Santo. Por eu estar andando em tão descompasso com o Espírito Santo, as obras da velha natureza se manifestam com tanta frequência. Gritos, iras, ofensas, orgulho, amargura, dureza de coração, falta de arrependimento, falta de serviço. Não tem mais leitura da palavra, não tem mais vida de oração. Eu e minha mulher não nos damos mais as mãos com a Bíblia aberta, canções, orações em casa. Nós não somos gratos, o nosso lar é marcado por queixas, por murmuração, por exigências inalcançáveis, eu desejando moldar o outro à minha imagem, à minha semelhança.
E eu idealizo que a minha família e meu casamento só serão bons quando o outro estiver conformado àquilo que eu idealizei, àquilo que eu cristalizei. Não. O meu problema é a minha incompatibilidade radical com o Espírito Santo. E diante dessa verdade, eu preciso, em primeiro lugar, me arrepender. Diante dessa verdade, em primeiro lugar, em segundo lugar, eu preciso clamar a Deus que gere em mim humildade. Diante dessa verdade, eu preciso, em terceiro lugar, clamar a Deus que me dê graça para caminhar numa jornada onde eu persigo a vontade dEle para a minha vida. E por que vale a pena perseguir a vontade de Deus para as nossas vidas? Convido você, por favor, abre comigo. Lucas capítulo 11. Eu falei que eu tinha terminado, mas vou terminar, tá? Isso aqui é só para eu concluir com você, com a Bíblia aberta. Por que vale a pena a gente perseguir a vontade de Deus e o Espírito Santo em nossas vidas? Lucas 11, verso 9 ao verso 13. Lucas 11, 9 a 13. Jesus olha para os seus discípulos, em Lucas 11, 9 em diante, e diz o seguinte: por isso, digo a vocês, eu repito, é o próprio Jesus falando a mim e a você. Por isso digo a vocês, peçam. E qual é a garantia? E lhes será dado. Busquem, olha a garantia, e acharão. Batam, nova garantia, e a porta será aberta para vocês. Mais garantia, todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, quem bate a porta será aberta. E aí Jesus faz agora uma alusão. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus, isto é, têm uma natureza caída em pecado, ainda assim conseguem dar boas coisas aos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o quê? O Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, quando Jesus nos convoca a pedir, buscar e bater, o que ele se refere em essência é: eu quero dar a vocês o Espírito Santo. Eu quero mudar o interior de vocês. Eu quero transformar o modo como vocês pensam, o modo como vocês sentem, o modo como vocês agem, o modo como vocês constroem suas vidas. Eu quero restaurá-los. Eu quero dar-lhes dignidade. Eu quero prover a vocês. Eu quero ser o agente por meio de quem vocês desfrutarão de um lar maravilhoso, com deleite, aproveitando bem cada segundo, minuto, hora, dia, semana, aproveitando a vida de vocês para a glória de Deus, porque debaixo desse sol, com tanta traição, penúria, dificuldade, lutas, pressões das mais diversas, não vale a pena você desperdiçar energia num lar tolo, com rixas, contendas, silêncios, indiferença, ódio, rancor. Não percam o tempo de vocês assim. Vivam para a glória de Deus, esse é o chamado de vocês. Eu quero dar a vocês, mas peçam. Eu quero abrir a porta a vocês, batam. Eu quero encontrar vocês, busquem. Clamem ao Espírito Santo. E para clamar ao Espírito Santo, nós precisamos de humildade. Lá em João, capítulo 7, Jesus diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Ontem foi estranho, né? Começou a chover, mês de junho. Metade do mês de junho, uma chuva forte. Choveu em Goiânia, né? Choveu aqui muito forte. E a chuva é interessante. Quando a chuva começa a cair, a água vai descendo dos lugares altos. E ela preenche o que primeiro? Os lugares mais baixos. Deus preenche corações humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O orgulhoso não triunfa, mas aquele que se humilha será exaltado. Então, para você ser cheio do Espírito Santo, reconheça a sua grande necessidade dele. E agora sim, eu termino essa mensagem. Além de você buscar uma vida cheia do Espírito Santo, além de você clamar por esse Espírito Santo, reforme sua conduta. Talvez ao término dessa mensagem, chegando em casa hoje, você precisa procurar o seu cônjuge. E com humildade dizer: Deus falou comigo. Deus me mostrou como eu tenho sido um tolo. Como eu tenho desperdiçado o tempo precioso que Ele concede à nossa família, vivendo assim. Eu tenho pecado contra Deus e por isso eu tenho pecado contra você. Eu sou duro no jeito de falar. Eu sou duro no jeito de olhar.
eu sou orgulhoso. Quando a gente enfrenta contendas, eu vou para a minha caverna e lá eu fico dias tentando te punir pelo meu silêncio. Eu sou escravizado a esse vício, a esse vício. Eu já confessei meu pecado a Deus e pedi perdão a Ele. Me perdoe. Eu preciso do teu perdão. Eu preciso de você. Vamos dar as mãos. Vamos voltar a caminhar juntos. Mas eu vou precisar do teu perdão provavelmente amanhã, provavelmente depois da manhã. E você precisará do meu. E arrependida, humilhada diante de Deus, quebrantada diante dEle, pode ter certeza que você também terá o meu perdão quantas vezes forem necessários. Reforme sua conduta, ainda hoje. Nós começamos o nosso culto lendo o Salmo 95. E o Salmo 95, nos 7 primeiros versos, dizem o seguinte: venham, cultuemos a Deus com alegria. Cantemos ao Senhor, o nosso rochedo, o rochedo da nossa salvação. A gente leu até o verso 7, mas a partir do verso 8, o Salmo 95 diz, para a gente cultuar a Deus de verdade, nós precisamos cultuá-lo com o coração certo. Se vocês ouvirem a voz de Deus hoje, diz o verso 8, não permita que o coração de vocês continue endurecido. Porque lá no passado, os pais de vocês, quando saíram do Egito, foram libertados da escravidão do Egito, caminharam no deserto, viram muitos milagres de Deus, conheceram a vontade de Deus, mas ainda assim se endureceram. Coração ressentido, coração incrédulo, coração duvidoso, coração orgulhoso. Por isso, toda aquela geração morreu no deserto. Não permita que você ouça a voz do Senhor e pereça no deserto. Não permita que você ouça a voz do Senhor e continue recebendo as doses de cachaça, como meu tio recebia dos amigos. Eu tenho certeza que chegou um determinado momento, ele já percebia que as faculdades estavam sendo perdidas. Mas era um ébrio. Começou a viver como um tolo de tal forma que ficou cego para a própria tolice e a indignidade, que foi se entregando cada vez mais às doses que vinham, até que num determinado momento ele foi derrubado, humilhado, escarnecido pelo próprio vício. Não seja humilhado por um jeito tolo de viver. Deus olha para mim e para você e diz, não viva como tolo, mas como sábio, salvando o seu tempo. Não viva como ébrio, mas vivam de tal modo que você se torna alguém cheio pelo Espírito Santo. Como é que eu sou cheio do Espírito Santo? Reconheça em primeiro lugar a sua necessidade de uma vida espiritual mais profunda. Em segundo lugar, peça, bata e busque. E em terceiro lugar, reforme sua conduta diante de Deus e diante das pessoas hoje. Não deixe para amanhã. Se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração, como aconteceu com os nossos pais lá em Meribá. Vamos orar, gente?